Boa noite. Boa noite, doutora Leslie. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo. Ah, maravilha. Dá só um segundinho aqui. Deixa eu só fixar aqui os comentários. Hoje a gente vai ter aí uma live dedicada para falarmos sobre as relações trabalhistas. E na verdade eu faria essa live sozinha, que Marcelo passou por uma cirurgia na semana passada, mas eu achei muito chato conversar sozinha com o computador e com o celular, então eu convidei ele para poder fazer essa live comigo. É engraçado é que assim, sabe como é que é, né? Homem, eu já falei para ela que eu não ia conseguir fazer a live lá atrás, porque homem fez um drama, ia estar com a boca inchada, né? Ainda estou um pouco com resquícios aqui da cirurgia, mas tá tudo bem, graças a Deus. Prontinho. Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui. Aproveita agora, antes da gente começar a live, clica aqui no aviãozinho, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que tem interesse nesse tema, que tem empresa, que tem empregado, que quer abrir um negócio, quer entender melhor como é que funciona a dinâmica das relações de trabalho. Então, clica no aviãozinho, marca aquele seu colega, manda para ele, chama ele para cá para assistir a live com a gente. Tá? Eu vou, a princípio, aqui desligar os comentários e a gente vai abrir aqui para perguntas, tem a caixinha aqui de perguntas, né? E nessa caixinha de perguntas vocês podem ficar à vontade para fazer durante o decorrer aqui da nossa live, que a gente vai separar uns minutinhos aqui para a gente poder respondê-las. A gente abriu algumas caixas de perguntas durante a semana e a gente recebeu diversos questionamentos, né? E assim, é engraçado que a gente recebeu de tudo um pouco, desde quais são os primeiros passos para quem quer começar, quais são os passos para quem gostaria de encerrar o negócio, durante a relação de trabalho, diversas situações que são muito comuns e corriqueiras, a gente acabou recebendo esses questionamentos e a gente trouxe para vocês aqueles que a gente achou mais relevante, que a gente acreditou que traria um enriquecimento muito grande aqui para o nosso conteúdo. A doutora Leslie você já conhece, né? Nossa advogada, sócia consultora aqui da Consulting S3, especialista em relações de trabalho, está há mais de 15 anos atuando nesse mercado. Além de tudo isso, ela é HCMP, que é uma profissional certificada em gestão de mudanças, é auditora trabalhista, é master coach, é esposa, é mãe, né? Então, assim, é mulher, faz muita coisa. E nas horas vagas aqui, ela aproveita e faz live também, né? Doutora, vamos aqui direto ao ponto. Vamos lá. Então, começando aqui com o nosso primeiro questionamento. Hoje, quais são os principais motivos pelos quais as pessoas entram com ações na Justiça do Trabalho? Bom, além da falta de assinatura da carteira, que ainda, né, ocupa um grande espaço na Justiça do Trabalho, os maiores e mais recorrentes motivos é hora extra, quando ela é paga por fora, né, ou mesmo salário por fora, aquele acréscimozinho que é feito o pagamento por fora, sem incluir no contra-cheque, e acúmulo e desvio de função, que é aquela velha história, né, que você contrata para uma função e acaba agregando outras coisas na atividade, e quando o funcionário ele é desligado, ele entra na justiça querendo receber um plus, um a mais aí referente a essas atividades que ele exerceu durante o contrato. Eu acho que eu ainda acrescentaria o seguinte, acho que toda pessoa que vai começar um negócio, ela precisa conhecer de cabo a rabo, do início ao fim, a sua convenção coletiva, né? E Exato. isso é fundamental porque lá vai ter todas as regras, todos os benefícios, todos os direitos que já foram adquiridos por uma determinada categoria. O E que também, leva... perdão, pode falar, pode e continuar. também o que a gente já tinha colocado na live passada, né? Que é na hora da contratação, saber contratar. Você está contratando para qual função? O que você realmente quer que aquele funcionário exerça ali dentro da sua empresa? Quais as atividades? Isso faz muita diferença. Isso leva a gente para a nossa próxima pergunta, que é:
uma coisa que é muito recorrente, né? O que é um acordo coletivo e o que é uma convenção coletiva? Que são nomes muito parecidos, acordo, convenção, é tudo coletivo. Muita gente ainda confunde acordo com convenção coletiva ou acha que é a mesma coisa. O acordo coletivo é o acordo feito entre uma empresa, uma ou várias empresas específicas e um sindicato, com o objetivo de alterar a convenção que já existe ou alguma regra da CLT que seja flexível. Então, essa empresa, né, ou esse conjunto de empresas que trabalham ali no mesmo segmento, eles podem fazer um acordo coletivo com o sindicato específico em relação a alguns direitos. Já a convenção coletiva, ela é firmada entre o sindicato das empresas e o sindicato dos empregados. E ela tem uma amplitude maior. Por quê? Porque ela vai atingir todo o segmento num estado ou numa região. Né? Que no estado do Espírito Santo, a gente tem por exemplo, o sindicato dos motoristas tem na região norte e tem lá em Vitória. Então, assim, você tem duas regiões. Você tendo essas duas regiões, você tem duas convenções diferentes, mas feitas pelo sindicato das empresas e o sindicato dos empregados. O acordo coletivo não, é bem mais específico. Então, vamos supor que uma empresa ela tenha alguma peculiaridade, ela tenha uma necessidade diferente que não se encaixa na convenção coletiva. Ela vai procurar o sindicato e vai tentar com ele fazer um acordo coletivo. Às vezes é fácil, às vezes não. Né? Às vezes o sindicato não aceita, mas é dessa forma que se regula essas relações. E aí, quando a gente olha aí 2017, né, que foi o advento da reforma trabalhista, os acordos coletivos eles ganharam uma notoriedade maior em razão daquela questão do legislado, do negociado sobre o legislado. Né? Então, muitas empresas utilizaram desse artifício da legislação para viabilizar acordos coletivos que fossem mais compatíveis aí com a sua realidade. Né? Exatamente. E a reforma trabalhista abriu um leque grande de direitos que podem ser negociados, né? Não, o que a gente fala, não são direitos constitucionais, que os constitucionais não são negociáveis, mas são muitos direitos que foram flexibilizados e que podem ser negociados dentro de um acordo coletivo. Então, isso é uma possibilidade, isso facilita, às vezes, que a empresa ela tenha uma facilidade maior, né, em relação dessa flexibilização através do acordo coletivo. E é importante a gente entender e frisar que, quando a gente fala daqueles direitos constitucionais, a gente tem que ir lá na Constituição, né, de 88, né, que a gente não pode, porque se deixar, a gente dá consultoria para a empresa, se deixar, eles querem fazer acordo coletivo de tudo que a gente pensar, eles querem fazer. De Só que tudo que não pode. Tudo que não pode. Seria muito fácil, muito bacana se pudesse, mas a gente tem que tomar muito cuidado, não pode, à medida que a gente vai construindo instrumentos coletivos, eles não podem, em hipótese nenhuma, ferir a Constituição Federal. Né? Exato. E o que leva para a gente, assim, depois da reforma trabalhista, a gente teve um tema extremamente polêmico, aquela famosa contribuição sindical que era obrigatória, deixou de ser obrigatória aí com a reforma trabalhista de 2017, e a gente vem observando que algumas empresas, alguns sindicatos, eles ainda constroem instrumentos coletivos, sejam eles acordos ou convenções coletivas, que tem dentro da sua composição a cobrança dessa contribuição sindical. No final das contas, é legal ou não é legal a gente seguir com essa cobrança, ainda que haja dentro do instrumento coletivo? Essa é uma pergunta que eu recebo desde quando a reforma trabalhista entrou em vigor. Né? As pessoas entenderam que, como a reforma ela passou a tirar, né, essa obrigatoriedade da contribuição sindical, que automaticamente isso deixaria de ser devido. Mas, infelizmente, as coisas não são assim. Né? Não é uma coisa automática, você não para de pagar automaticamente. Enquanto houver previsão na convenção coletiva,
isso é devido, essa contribuição ela é devida. E ela vai continuar tendo que ser paga, não tem jeito. E isso aí levanta uma outra situação, que é a importância das empresas delas participarem das negociações. Então, se participa da negociação, vai saber o que está sendo negociado, né, o que vai ser aprovado, o que tem tendência de ser aprovado ou não. Mas as empresas, elas se acomodam muito e digam, não, vou esperar a convenção sair. Não, não vou me envolver. Só que tem que pensar que a convenção coletiva ela vai te afetar diretamente. Por exemplo, essa questão da contribuição sindical é um item, né? Mas pode haver vários outros itens que podem impactar muito mais a empresa e a empresa só vai ficar sabendo depois que a convenção já foi aprovada, já está em validade. E a empresa fala, nossa, mas eu não posso pagar isso daqui. Tá, não pode pagar, mas você não participou da negociação, você não procurou saber junto ao seu sindicato o que precisaria ser feito. Então é tudo isso, são todas essas questões. A convenção coletiva, ela tem um impacto muito grande, né, sobre a empresa, um impacto gigantesco sobre a empresa, porque é sobre ela que a empresa vai ter que pagar os salários, os benefícios. Então é importante conhecer a sua convenção, é importante participar da negociação da sua convenção, Eu vou né? até E a frisar aqui contribuição é um também, disso. acho que eu vou até colocar aqui também em relação a essa questão da participação das empresas dentro da elaboração da negociação, da elaboração do instrumento coletivo, é fundamental, gente, é fundamental. Pensa o seguinte, você quando está dentro de um segmento, você tem super empresas com muito recurso e ao mesmo tempo você tem as pequenas empresas que também vão ser enquadradas naquele segmento e vão precisar seguir aquela convenção coletiva. Exatamente. Aí você pensa, você tem empresas que faturam milhões e milhões de reais e empresas que estão trabalhando aí, lutando para faturar alguns milhares de reais. Então são duas realidades distintas. E se a empresa ela não participa do sindicato patronal, não acompanha os desdobramentos do que vem acontecendo, o que pode ter como consequência? Se aprovada alguma cláusula, essa cláusula você ser obrigado a cumprir. Ser muito onerosa. Ser muito onerosa, impactar diretamente seus custos e inviabilizar seu negócio. Exato. Então, ter essa relação, ter esse conhecimento de causa do que está acontecendo junto das negociações sindicais com o seu sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Participar, intervir, né? Mostrar ali a sua preocupação. Porque a convenção coletiva não separa o tamanho da empresa, ela é válida para todas as empresas desse segmento. Indiferentemente do que ganha, do que rende, do prejuízo que tem, não importa. Eu já vi, são raras, muito raras. Um ou outro instrumento coletivo que ainda faz essa separação por faturamento ou por mão de obra. Mas é muito assim, quando você coloca no universo de todas as convenções coletivas que existem, né, é muito pequeno quando você enxerga essa separação. Então, por isso Exato. É importante que as empresas participem ativamente junto com seus sindicatos. Conheçam E evitem... Isso é muito simples. É participar de forma ativa. E aí você vai acompanhando e evita problemas seríssimos no futuro, né? Exatamente. Agora a gente tem uma perguntinha da nossa live passada, que a gente não conseguiu responder, uma perguntinha dupla, né? Foi perguntado se as redes sociais podem ser usadas como ferramentas para seleção ou dispensa de uma pessoa no momento da contratação. E se a gente pode informar isso para a pessoa, para o candidato. Pois é, né? Hoje em dia as redes sociais, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas são uma extensão da nossa vida, né? E não existe uma separação entre a vida real e a vida postada ali nas redes sociais. E isso, muitas empresas já vêm utilizando, né? As pesquisas das redes sociais, olhar as redes sociais do candidato para poder entender quem é aquela pessoa, se aquela pessoa é a mesma que está ali se apresentando para a vaga ou se é uma pessoa completamente diferente. Essa visita às redes sociais, ela não tem nenhum problema, né, de ser feita, de ser consultada. Por quê? Porque se está postado é público, né? Então, se é público, você tem acesso, você pode utilizar, tanto para contratação
quanto para demissão. E já vi acontecer muitas demissões por justa causa, em razão de funcionários que denigrem a imagem da empresa em redes sociais. E isso dá justa causa. Então, aquilo que é exposto, né, e a gente falou um pouco disso também no nosso webinar sobre a LGPD, aquilo que é exposto, que está público, ele não é um dado protegido, né? Ele não é um dado pessoal protegido. Então, ele pode ser utilizado sim. Né? Ele está ali público, está sendo exposto e as empresas usam. É uma realidade. Né? Se você vai contratar uma pessoa, né, tem o nome dela, você pesquisa, ela tem uma rede social, você não vai olhar essa rede social? Claro que vai. Então, as pessoas têm que se preocupar com a imagem delas em todos os sentidos. E não há nenhum impedimento. Os juízes fazem isso, né, para julgar processos, às vezes de alimentos, ou para dizer assim, não, fala que não pode pagar alimentos, mas está ali viajando, está gastando e tudo mais, ou um devedor que tem execução vultuosa contra ele, ele fala que ele não tem dinheiro, mas demonstra nas redes sociais. Né? É a teoria da aparência que a gente chama. Né? Uhum. Direito do trabalho também, isso é muito utilizado. Também no direito do trabalho, como é que a gente usa as redes sociais? Testemunha, vai lá testemunhar e fala, ó, é amigo? Não, não é amigo. Como que não é amigo? Pega a rede social, tá lá. Amigo, beijando, abraçando, e na casa, e tudo mais. Festa, então, e é padrinho do filho, é batizado, então, é tudo. Como é que não vai usar? Né? As redes sociais estão aí, se está publicado, é possível sim a utilização. E questão da informação, né? Se for usar essa informação de rede social para alguma coisa mais específica, aí sim, com certeza tem que ser informado. Como eu falei, a possibilidade da justa causa, ele vai ser informado, vai ser apresentado para ele, olha, você está sendo demitido por isso, por isso, por isso, porque você publicou na sua rede social, fez uma publicação denegrindo a imagem da empresa e tudo, então isso é possível. Ah, você deu um atestado médico, mas você estava na praia. Então, assim, tudo isso pode ser usado e aí você vai informar, vai haver essa informação com toda certeza. Parece coisa do outro mundo, mas, na verdade, isso é, infelizmente, uma realidade que acontece ainda nas empresas, nas recorrente. Muito recorrente. Muito comum, né? Muito Passando para um outro caminho agora, a gente vai aqui permear um pouquinho pelos aprendizes, e aí chegou o questionamento para a gente. Por que é que eu tenho que contratar jovem aprendiz? Porque existe uma lei que prevê que empresas, né, de porte médio elas sejam obrigadas a contratar jovens aprendizes entre 14 e 23 anos. Essa contratação é uma contratação específica, né, ela tem um percentual, assim como os portadores de necessidades especiais, que vai de 5% até 15%, de acordo com a quantidade de funcionários. E aí, você tendo lá a quantidade X, encaixa ali no percentual, você vai ter que ter X aprendizes. E esses aprendizes, eles são contratados, não é assim, eu tenho que ter 4 jovens aprendizes, então eu vou lá, contrato, boto dentro da minha empresa e está tudo certo. Não. O que a lei determina? Que eles têm que estar regularmente matriculados num curso que vai ensinar para eles a mesma atividade que eles vão fazer dentro da sua empresa, em entidades credenciadas. Então, o Ministério do Trabalho, que não é mais Ministério do Trabalho, né? A gente aqui não perde o costume de falar, mas o Ministério, o que ele faz? Ele exige, né, que você faça esse convênio com uma entidade credenciada. E essa entidade credenciada, ela vai dar um curso que tem uma carga horária específica e longa, tem os cursos de passagem. Exato. Aí você tem os cursos para cada segmento. Né? Você vai ter atividades que você não tem como colocar aprendiz. Isso é uma realidade também, está excluído, existem atividades excluídas, mas em todas aquelas que cabem, que são previstas na lei, você é obrigado, porque existe uma lei que te obriga a fazer isso. A intenção é boa, né? Muitos aprendizes, eles saem da aprendizagem para ser realmente alguém dentro da empresa, ser um funcionário e crescer e às vezes atingir altos cargos, mas você tem também aqueles aprendizes que estão ali... Estão por existir, né? Como me disseram uma vez, estão ali por existir. Então, esses aí realmente só vão cumprir o programa de aprendizagem e nada mais. Tem casos também de menor aprendiz que engravida no meio do projeto. Então,
você tem uma série de coisas, mas você precisa cumprir, não tem jeito. E aí, deixando a dica, para quem está atrás dessas instituições, basicamente o Sistema S, ele atende, né? SESC, Senat, acho que o Senac, se eu não estou enganado, o Senai, com certeza. Então, procurar o Sistema S é uma boa alternativa. Aqui no Espírito Santo a gente tem o Salesiano, tem o COEP, então tem que procurar e buscar essas instituições que são credenciadas para poder fazer isso. Voltando ainda para a pauta do sindicato, né? A gente tem a seguinte situação. Na reforma trabalhista de 2017, um dos itens que também foram polêmicos foi a retirada da necessidade de homologação. Então, o questionamento é, se tirou a necessidade da homologação, por que o meu sindicato fala que eu tenho que homologar? Por que eu tenho que homologar se não existe mais essa obrigatoriedade na legislação? Vai cair na mesma situação da contribuição sindical. Se essa cláusula foi mantida na sua convenção coletiva, você vai continuar tendo a obrigatoriedade de homologar. E o sindicato fez isso muitas vezes para garantir que ele tivesse uma renda. Por quê? Por essas homologações, eles sempre, se não está existindo a contribuição sindical, eles cobram uma taxa, né, uma taxa de manutenção, eles chamam lá de várias coisas, mas cobram. E é uma possibilidade do sindicato continuar tendo uma renda, tendo uma forma de ser financiado. Mas você só é obrigado se houver previsão na convenção coletiva. Se não houver, o sindicato pode fazer o que ele quiser, ele pode bater o pé, ele pode virar cambalhota, ele pode fazer o que quiser e não vai ter obrigatoriedade. Tendo na convenção, não tem como, tem que ser feito, né? Aproveitando aqui, fazer uma pausa rápida, chamar aqui. Para quem entrou agora, essa é a nossa live que a gente vai estar falando, na verdade, um bate-bola, perguntas e respostas sobre as relações de trabalho. Então, você que está aqui participando conosco dessa live, tem aqui o aviãozinho, nesse aviãozinho você clica, manda para aquela pessoa que você acredita que tem algumas dúvidas relacionadas às relações de trabalho, que tiveram algum problema na área trabalhista, chama ela para cá, a gente vai estar trazendo conteúdo bem variado. A gente vai abrir também aqui a caixinha de perguntas, e nessa caixinha de perguntas você pode lá deixar sua dúvida, que a gente, ao longo aqui da nossa live, a gente vai estar buscando sanar essas dúvidas. Se a gente não conseguir sanar hoje, não tem problema, a gente vai ter outras lives aí para fazer esse bate-bola de perguntas e respostas das relações trabalhistas de uma forma em geral. Okay? Então, continuando aqui, doutor, uma situação que chegou essa semana, até questionaram para a gente, foi que a pessoa tem uma empregada que foi desligada. No meio desse período, ela ficou 5 meses aí recebendo seguro-desemprego. E depois que ela terminou de receber todo o seguro-desemprego, ela volta a entrar em contato aqui com a patroa dela e fala o seguinte: tô grávida. E aí a patroa dela chega e questionou para a gente se isso, o contador falou para ela que realmente, nesse caso de gravidez, a pessoa deveria ter o seu trabalho reintegrado, ou seja, ela deveria contratar novamente essa pessoa, e isso procede mesmo ou tem alguma outra coisa que pode ser feita? Não, infelizmente não tem o que pode ser feito. Isso aí é unânime, inclusive judicialmente, todas as decisões são no mesmo sentido, que comprovada a gravidez, não importa o tempo que a pessoa levou para comunicar. Ela tem direito a essa estabilidade e é necessário que seja feita a reintegração. Né? Então, no caso dessa funcionária que a pessoa perguntou, se ela recebeu o seguro-desemprego, ela vai ter que prestar conta para a União. E a União cobra. Ela cobra centavo por centavo desse seguro-desemprego. E vai querer receber de volta. Não tem jeito. E se um dia ela for receber seguro-desemprego na vida, vai ser bloqueado para poder pagar essas parcelas que ela recebeu indevidamente. Mas para a empresa, existe sim a obrigação e a empresa precisa reintegrar. Até hoje, né, nos meus 17 anos aí na Justiça do Trabalho, aqui no Espírito Santo, eu tive um único processo que a empregada ficou grávida, entrou na Justiça e não foi reintegrada. Por quê? Ela não tinha um único exame que comprovasse a gravidez dela. A criança nasceu, né? A criança nasceu, ela tinha certidão de nascimento da criança, mas ela não tinha exame que comprovava a gravidez.
E aí, como ela não tinha um exame que comprovava a gravidez, ela não teve como comprovar que ela estava grávida na época que ela foi demitida. E eu me lembro até hoje, isso já tem alguns anos, o juiz disse para ela: tá bom, que você tem um filho, eu tô vendo aqui, a certidão tá aqui, eu tô vendo que você teve um filho. Mas e de quantos meses essa criança nasceu? Ela pode ter nascido prematura, ela pode ter nascido antes do tempo. Como é que você vai me garantir? Você não fez um exame? Não é possível que você não fez um exame. E ela disse: eu devo ter feito, mas eu perdi. Ela perdeu o exame e perdeu também a ação. Então, assim, não houve possibilidade de reconhecimento dessa estabilidade dela. Mas é o único caso, né? Eu oriento todas as empresas para as quais eu presto serviço nesse sentido. Apresentou o atestado, disse que está grávida, verifica a veracidade do atestado e reintegra. Não tem o que fazer. Se for para a justiça, vai sair mais caro, vai ficar pior. Não tem o que possa ser feito. Né? Mas ela ficou tanto tempo. Ficou tanto tempo, ela vai pagar isso para o governo. Não é para você. Mas tem que ser feita a reintegração, é inevitável. Doutora Lésia, que nem Paulinho Gogó, é cheio de história para contar, né? Tem bastante. 15 Com anos, certeza. são 15 anos. Não, 15 anos não, acho que quantos São anos 17 mesmo? anos 17 aqui anos. no Espírito Santo, trabalhando nessa área. Então, no mínimo, tem algumas historinhas para contar aí pra gente. No mínimo. Então vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Eu tenho uma pequena fábrica com 3 empregados e tivemos um acidente com o operador da nossa empresa. Demos toda a assistência, abrimos a CAT e ele voltou ao trabalho. Mas eu tenho a impressão que está faltando algo. Eu fiz tudo certo? A princípio, fez. Né? Mas o que falta? Quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente precisa colocar na cabeça que todo acidente ele necessita de uma investigação. Por menor que seja a empresa. Você vai dizer para mim, a empresa só tem 3 empregados. Tudo bem. Ela pode ter 1 empregado, ela pode ter 2 empregados. Mas é preciso que seja feita essa investigação. Como que esse acidente aconteceu? Qual foi a causa? Né? O que deu causa a esse acidente? Foi um erro da empresa? Foi um problema numa máquina? Foi o próprio empregado? Porque, acreditem ou não, existem muitos e muitos casos que os acidentes são causados por culpa do empregado, que não usou um EPI ou que tirou o EPI para poder fazer o serviço, né? Tive um processo recente a respeito disso. O cara foi mexendo numa furadeira, ele tinha uma luva, ele tirou a luva e foi mexendo na furadeira. E perdeu um pedaço do dedo, porque ele tirou a luva. E ele falou, eu tirei a luva e mexi na furadeira. Então, quer dizer, de quem é a responsabilidade? E essas responsabilidades, elas têm que ser atribuídas. Se é da empresa, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Para não acontecer de novo, para esse acidente não se repetir. Se é do funcionário, infelizmente, você tem que aplicar uma penalidade nele. Ele tem que ser advertido, ele tem que ser suspenso. Ele pode ser demitido por justa causa. Né? E aí eu conto um caso antigo que eu tenho, muito antigo, que eu gosto de contar esse caso, que é o cara que queria receber um seguro da empresa, seguro de acidente de trabalho, e ele foi lá, pegou uma ferramenta que se chama Estrovenga, que é uma ferramenta grande, tipo uma foice para os 2 lados, e ele cortou o próprio dedo. Né? E a empresa, na investigação, descobriu e demitiu por justa causa. E com toda a razão. Anos depois, ele foi para uma outra cidade, fora daqui, e entrou com a ação. Convenceu lá as advogadas a entrar com a ação. E quando eu cheguei para a audiência, eu falei para a advogada, você sabe qual é a realidade desse caso? Ela falou assim, doutora, ele me contou que ele estava mexendo com uma ferramenta. Eu falei, você conhece essa ferramenta? Ela falou, não. Eu falei, pois é uma ferramenta grande, que tem um cabo gigante, maior que eu e que não é difícil, maior que eu e que tem uma foice assim dos 2 lados. E ele pegou essa ferramenta e cortou o dedo e mostrei para ela a investigação. E a advogada desistiu da ação no meio da audiência. Então, assim, são situações que acontecem. Mas como é que você vai descobrir que foi assim que aconteceu? Se você não investigar, você nunca vai saber quem foi o responsável pelo acidente. Aconteceu um acidente. Ok, eu dei socorro, abri a CAT e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Por que o acidente aconteceu? Qual foi a causa? Quem deu motivo ao acidente?
Qual foi a sua responsabilidade enquanto empresa? Qual foi a responsabilidade do empregado? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Então, se você não investiga, você não tem conhecimento. Então, a investigação é um passo importante e não importa o tamanho da sua empresa. Se a sua empresa é pequena, se ela é média, se ela é grande, se ela tem um funcionário ou se ela tem 1000 funcionários, a responsabilidade é a mesma. Você precisa investigar, você precisa entender por quê. Por que que aconteceu? E o que que eu posso fazer para não acontecer novamente? Né? E aquele funcionário, se ele foi responsável, eu tenho que punir. Por que que eu tenho que punir? Simplesmente por punir? Não. Porque o correto é que você aplique a punição para que ele entenda que ele errou e para que os outros também entendam que o que ele fez não pode ser repetido. Então, a punição, ela serve em todos os aspectos. Né? É um direito da empresa e ela serve em todos os aspectos. Então, a investigação ela serve para tudo isso. Então, nessa pergunta que a pessoa enviou, o que falta esclarecer para ela é que ela precisa fazer uma investigação sempre que acontecer um acidente. Tá? Nessas horas, assim, tem um conceito aí da gestão da qualidade que a gente usa, que é a mentalidade Pocayoke, né? Que é a prova de falha. Nem sempre a gente vai conseguir enxergar tudo que pode acontecer, mas uma vez que aconteceu, a gente tem que pensar o que eu posso fazer para evitar que situações como essas ocorram no futuro. E quando a gente vai para a área de saúde e segurança, que eu já vou dar um spoiler aqui, a gente já conversou com um especialista na área de saúde e segurança, então acho que nessa semana, na próxima, nós vamos ter aí uma live específica para falar sobre relações de trabalho e saúde e segurança do trabalho. Isso é muito bacana, vai ser com o Lucas Galdino, CEO da live, vai ser muito bacana, a gente está bem animado com essa live que vai acontecer daqui a 2 semanas. Né? E é muito importante, é um assunto muito importante de ser tratado. Tem já falando um pouquinho de saúde e segurança do trabalho, por que a CIPA, às vezes, ela é dada como muleta de emprego? Eu falo muito que as empresas, elas não sabem utilizar a CIPA. Elas veem a CIPA sempre como um problema. Por quê? Porque a CIPA gera estabilidade de funcionários. Né? E parece um estigma, mas sempre há alguns funcionários mais difíceis ou mais complicados pertencentes à CIPA. Mas qual é o problema? O problema é a CIPA? O problema é a empresa, que não atribui à CIPA as responsabilidades que ela tem. Porque a CIPA, para que ela foi feita? Para que ela existe? Né? Ela existe para auxiliar o empregador nos cuidados, na garantia de um meio ambiente de trabalho seguro, né? Das garantias da segurança do trabalho, de que as regras estão sendo cumpridas. Então, se a empresa exigir da CIPA, né, e dos membros da CIPA, que eles façam o papel dele, que eles cumpram o papel dele, eu garanto para vocês que a CIPA vai deixar de ser um problema para ser uma grande solução para as empresas. A estabilidade existe? Existe. Por que a estabilidade da CIPA existe? Porque o dever do cipeiro é dizer para a empresa, olha, isso está errado, isso não está seguro, é preciso mudar, é preciso resolver, é preciso consertar. E para a empresa não poder punir esse funcionário em função do que ele está dizendo. A estabilidade dele vem disso. Mas se a empresa não põe a CIPA para funcionar e não exige deles, e não exige dos cipeiros o que é a obrigação deles, a CIPA sempre vai ser um problema. Então ela tem que deixar de ser um problema para ser uma solução. E pode ser um grande apoio aí para as empresas. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Aí entra o papel da liderança, da gestão, ou seja, da unidade, do contrato, da empresa como um todo, onde você tem a CIPA instalada, e ela não delargar, que é o problema que acontece com a CIPA hoje em dia. A gestão delarga a CIPA. Então, se a gestão ela for ativa, ela for participativa, tiver o interesse genuíno para que as ações de saúde e segurança elas aconteçam, tanto é que eu vou até fazer um parênteses aqui. Na gestão da qualidade, fala-se do custo da não qualidade. Quando a gente vem para a realidade de saúde e segurança do trabalho, a não gestão da saúde e segurança do trabalho, ela gera custos estratosféricos. Uma fatalidade gera um custo estratosférico em diversos aspectos, eu não estou falando apenas do campo financeiro. Né? Um acidente grave gera
custos muito altos, incidentes geram custos altos. Então, você trabalhar de forma preventiva e utilizar a CIPA para fazer essa gestão preventiva faz muita diferença no seu dia a dia. Faz Vai fazer toda a muita diferença. diferença na gestão da empresa. Com certeza. As empresas têm que aprender a exigir dos cipeiros o que é a obrigação deles. Vamos lá, para a próxima pergunta aqui. O supervisor de vendas entrou em uma brincadeira com os outros empregados e está chamando um funcionário por um apelido que ele não gosta, galo cego. E esse funcionário veio falar comigo, que não sou o gerente dele. Disse para ele relevar. Eu disse para ele relevar porque isso era uma brincadeira. Mas eu já vi isso dar problema em outras empresas. Eu acho que isso vai dar problema. Vai? Vai, com certeza. Isso daí é considerado como assédio moral. E o assédio moral, ele é muito... ele tem uma proteção muito grande por parte da Justiça e do Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque ele causa degradação do meio ambiente do trabalho e, muitas vezes, doenças psicológicas nos funcionários que podem levar, inclusive, ao suicídio. Né? Então, se a gente for falar de assédio moral, a gente vai falar uma live inteira sobre assédio moral. Mas isso é preciso que, se isso está acontecendo, é preciso que a empresa ela corte o mal pela raiz, né? Ela termine com isso, ela procure o funcionário que está fazendo esses comentários e tenha uma séria conversa com ele, né? Já que, por enquanto, ainda está na linha da conversa, mas se houver persistência, é preciso, inclusive, que esse funcionário seja demitido, até mesmo por justa causa, se for o caso. Vamos partir para uma próxima pergunta aqui. Eu não estou aguentando a crise. Não estou conseguindo pagar os impostos. O que é que eu devo fazer para evitar problemas se eu decidir encerrar o meu negócio? Bom, no começo da pandemia teve mais possibilidades, né? A gente tinha algumas situações que as MPs que o governo publicou possibilitavam a suspensão do pagamento de impostos ou parcelamentos. Então, isso daí no começo ajudou bastante. Mas não pense que não tem solução, né? O governo prorrogou até o final de 2020 a possibilidade que está prevista na Lei 14.020, que é de suspensão e redução da jornada de trabalho, que pode ser até o período máximo de 180 dias, né? Isso tem que acontecer dentro do ano de 2020, depois do ano de 2020 já não vai mais ter validade. Isso é uma coisa que alivia de uma certa forma, porque a suspensão quem paga é o governo e quem na redução você vai pagar só o percentual que a pessoa estiver realmente trabalhando, 25, 50 ou 70. E são possibilidades. E outras possibilidades são as que já existem e sempre existiram, que é a possibilidade de parcelamento de FGTS, de INSS, do Simples, todos esses impostos, esses recolhimentos obrigatórios, eles são possíveis de parcelamento. Então, é uma possibilidade que as empresas têm que ver, né? Tem que viabilizar. Mas também, em último caso, a redução do quadro, enxugar um pouco o quadro para poder atender a necessidade financeira da empresa sem que haja prejuízo da prestação de serviço, também é uma possibilidade. Então, ainda temos aí algumas possibilidades antes de fechar a empresa. E as coisas estão melhorando. Devagar estão melhorando. Tem que ter muita positividade nesse momento. A gente já está, inclusive, aí com notícias boas e notícias não tão boas em relação à vacina, né? Mas a gente tem que ter positividade sempre. Antes da gente dar continuidade aqui, prometo, é a última chamada que eu vou fazer para vocês. Clica no aviãozinho, chama aquele seu amigo, aquela pessoa que você conhece que tem empresa, que tem funcionário, que tem dúvidas, que já teve problemas, que sempre quis tirar alguma dúvida, mas não teve a quem perguntar. Chame ele para cá, para a nossa live, para ele fazer as perguntas dele, né? Ou dela. Antes da gente dar seguimento aqui, vamos fazer a nossa tradicional live. A nossa tradicional selfie. Então a gente vai, Leslie, ficar quietinho aí, 5 segundinhos, tá? Dá aquele sorriso. Quem está acompanhando a gente aí vai dar um print na tela, vai postar nos stories, a gente pede para postar nos stories, marca lá, @consultingS3, @marceloserra.adm e @lesliemesquita, né? Então, @consultingS3, @marceloserra
leslie.adm e @Leslie Mesquita. 5 segundinhos, vamos lá, dar aquela paralisada e sorrir até da cãibra. E eu vou ter dificuldade porque eu tô ainda cirurgiada, eu tô com os pontos ainda na boca. Já pode? Deu 5 segundos? Pronto. Beleza, então. Vamos dar sequência aqui agora com a nossa live. Lembra de marcar a gente, né? De botar nas suas histórias e marcar a gente, tá bom? Vamos lá, tem uma coisa aqui, tem uma pergunta que eu achei, na verdade foi quase um depoimento que essa pessoa deu pra gente, mas que é uma realidade de muitas empresas, muitas pessoas que têm uma confiança muito grande naquelas pessoas que lidam com dinheiro, né? Ou têm simplesmente confiança em alguns outros trabalhadores. Ela fala o seguinte: eu tive a maior decepção da minha vida. Peguei pela câmera minha pessoa de confiança me roubando, mas ainda não tive coragem de confrontá-la. O que eu posso fazer? Eu estou pensando em deixar para lá, demitir e falar que foi culpa do Covid. E isso é tudo que eu não aconselho. Isso é uma coisa que, infelizmente, é muito recorrente. Muito recorrente. Eu sempre dou a mesma orientação. Se você tem provas suficientes de que a pessoa está furtando ou se apropriando indevidamente de algo que é da empresa ou que é seu, faça um boletim de ocorrência, pegue essas imagens e demita por justa causa. Infelizmente, todas as vezes que isso não aconteceu, né, a pessoa falou, não, deu a chance e demitiu a pessoa, ou conversou com a pessoa e a pessoa acabou pedindo demissão, e isso acabou na justiça, e isso não é uma coisa positiva. Então, o direito, né, à demissão por justa causa é um direito da empresa se o empregado cometer um ato muito grave, uma infração muito grave. Da mesma forma que o próprio empregado ele pode pedir a rescisão indireta se o empregador cometer um ato muito grave. Então, é uma relação que é recíproca. Então, essa relação de confiança, se ela for quebrada, dá à empresa a possibilidade de demitir o empregado por justa causa. Se você tem as imagens, se você tem como provar, não faça de outra forma. Faça o que é certo. Né? E também, claro, se você for um empregador correto, que pague ali os seus direitos trabalhistas adequadamente e tenha o direito de fazer isso, de fazer essa demissão por justa causa. Então é isso que você precisa fazer. É fazer a demissão por justa causa se você tiver as provas suficientes. Tem a imagem, pega a imagem, leva na delegacia, faz ocorrência e faz a demissão por justa causa. E é assim que tem que funcionar. A relação de trabalho, ela tem que ser correta, ela tem que ser contratual. E existem direitos e obrigações para ambas as partes. A relação de confiança é o que você cria quando você contrata. Se essa relação de confiança ela é quebrada, você não tem mais o que fazer, você não pode mais dar continuidade a isso. Então você vai rescindir o contrato. E às vezes há a necessidade de fazer a rescisão por justa causa, que é o caso dessa situação que a pessoa narrou. Ok. Só dar um oi aqui para nossa coach Bruna Fernandes, direto da Bahia, para o Gilbert Coutrin, direto do Maranhão. Rapaz, hoje a live assim, ela tá bem oxigenada, né? A gente tem gente de vários lugares. Márcia de Vitória. Muito bom, muito bom. Vamos continuando aqui. Essa pergunta particular chega a ser até engraçado, porque a gente teve um caso dela, acho que tem uns 2 meses atrás, mais ou menos. Ela fala o seguinte: eu fiz um orçamento para um cliente de outro estado e não olhei a convenção coletiva. E lá tinha um ticket alimentação que não botei no meu custo. Agora o sindicato está me pressionando para pagar o ticket alimentação. E o cliente não quer pagar por isso. Só tenho mais um mês de contrato. Será que isso vai me dar problema? Só que tem um detalhe. Eu dou a quentinha para os empregados. E isso não tem na convenção coletiva. Então, significa que eu posso compensar uma coisa pela outra? Com certeza não. Né? Então, eu vou voltar à frase que eu disse anteriormente. A relação de trabalho ela tem que ser contratual. O que você precisa fazer é cumprir o que a legislação estabelece. Né? Trocar uma coisa pela outra só se for por meio de um acordo coletivo. Agora, com certeza, se está previsto na convenção coletiva e você não cumpriu, o sindicato pode, inclusive, entrar com uma ação coletiva em nome de todos os seus funcionários e exigir o cumprimento dessa cláusula.
né? Se você tem a intenção de fazer de forma diferente, procure o sindicato, faça um acordo coletivo e faça da forma diferente. Mas se não há acordo coletivo, a convenção tem que ser cumprida. E com certeza vai dar problema. Eu, se fosse ele, entrava em contato com o sindicato, fazia um acordo e já resolvia isso antes que essas pessoas fossem para a justiça. Aproveitar que dá para negociar ainda, né? Aproveitar que dá para negociar ainda, exatamente. A gente tem uma outra perguntinha aqui. Um tempo atrás, a empresa onde eu trabalho pagou um curso para um colaborador. E ele, depois de ter o curso concluído, pediu demissão e foi trabalhar para o concorrente. O que a empresa pode fazer em situações como essa? Esse que já fez isso, a empresa não vai poder fazer nada. Mas no futuro, se ela tiver a intenção de pagar um curso para um funcionário, o que ela pode fazer? Ela vai fazer um termo com ele, né? Que ela vai financiar esse estudo dele e que em troca desse financiamento, ele vai ter um compromisso com a empresa de ficar lá um período X, que seja compensatório para a empresa em relação ao custo que ela vai ter. E ele saindo antes, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reembolsar à empresa o custo que ela teve. Isso é bem utilizado, né? Empresas, principalmente multinacionais, utilizam muito isso, porque precisam de cursos específicos para atuar nas áreas, e essa atuação ela exige um conhecimento muito específico e a empresa precisa pagar um curso, né? Então, esses cursos normalmente são muito caros, o funcionário não tem como pagar, a empresa paga, mas dá a ele uma condição para ele poder estudar e ele ter as responsabilidades em relação à empresa. Agora já aconteceu, acabou. Passou, né? Perguntinha fresquinha passou. Aqui. Empresas podem checar se o candidato tem nome negativado e usar isso como critério para a contratação? O que acontece? A gente até falou um pouco disso na webinar da LGPD, né? Se você vai usar o dado do funcionário para uma situação de pesquisa específica, você tem que informar para ele, né? Mas esses acessos hoje de negativação, eles são muito públicos. Então, assim, é até complicado você saber se a empresa utilizou ou não, né? Hoje, com a LGPD, legalmente, para ela fazer isso, ela vai ter que informar ao candidato que ela vai utilizar os dados dele para fazer esse tipo de pesquisa. Da mesma forma, a questão de antecedentes, né? Que só é admitido judicialmente para algumas funções específicas que são de confiança, como tratar com valores, ou cuidar de idosos, ou crianças. E aí você pode fazer a pesquisa de antecedentes sem nenhum problema, sem autorização. Mas a exceção desses casos, com a LGPD, você tem que informar para o candidato o que você vai fazer com os dados dele. Inclusive pesquisar. Tem alguém que assistiram nossa live da última vez. Falaram o seguinte aqui, ó. Parafraseando o Marcelo na última live, lá no Azerbaijão, tem uma empresa que faz o seguinte. Em média, os empregados fazem 4 horas por dia de horas extras, semana sim, semana não. E dessas horas, eles pagam 2 horas e as outras deixam para compensação. Pode isso no Azerbaijão, doutora? Lá eu não sei, aqui não pode não. Aqui não pode de jeito nenhum. Vou procurar saber da legislação do Azerbaijão, mas aqui no Brasil isso não pode. E é o que eu falei no começo da nossa live. Isso é uma das causas mais recorrentes de processo na Justiça do Trabalho, que são horas extras que são pagas por fora. Nós temos uma possibilidade legal de administração de horas extras, que é o banco de horas, né? E esse banco de horas ele pode ser utilizado de uma forma muito efetiva para a empresa, como redução de custos e administração dessas horas extras realizadas. Se você tiver um banco de horas constituído legalmente, você tem um prazo de 6 meses para fazer a compensação das horas, sejam elas em crédito ou em débito. 6 meses sem a necessidade do sindicato, né? Sem a necessidade do sindicato. Através do sindicato você pode fazer de até 1 ano. Mas sem o sindicato você consegue fazer de 6 meses, mas tem que ser formalizado, tem que ter um documento, essas horas elas têm que ser devidamente registradas, o empregado tem que ser informado do saldo dele do banco de horas mensalmente, mas se você cumprir as regras da legislação, você consegue fazer uma administração dessas horas extras sem onerar demais a empresa. É uma possibilidade muito real, né? Então não precisa ficar pagando por fora, porque aqui é ilegal. Do ponto de vista trabalhista,
qual dica você daria para quem quer abrir um negócio e fazer contratação de empregado CLT? Conhecer a legislação trabalhista. Quando a gente puder fazer, quando tiver oportunidade, nós vamos fazer curso novamente. Vocês podem fazer também, quem quiser abrir empresa, né? A gente faz o curso de legislação para empresários e profissionais da área e que facilita muito. Mas assim, qualquer pessoa, né? Brincadeira à parte aí a respeito do nosso curso, mas qualquer pessoa que for abrir uma empresa, ela precisa conhecer da legislação. Não pode alegar ignorância, né? Não pode alegar ignorância. Para qualquer lei eu não posso alegar ignorância. Não, se ela está em vigência, você é obrigado a conhecer. E é muito comum. A gente fez já várias turmas do curso de legislação e a gente ouve das pessoas que têm empresas há anos e anos e anos. É sério? Isso pode? Nossa, mas eu não sabia. Então, assim, são coisas que às vezes a empresa pode usar a favor dela, em benefício dela, para reduzir um custo, e ela não usa por falta de conhecimento. O caso do banco de horas é um exemplo bastante real, né? Porque muitas empresas falam assim, não, eu pago por fora porque a hora extra é muito caro. Mas não seria muito mais barato você compensar essas horas extras, trocar por um dia de folga do funcionário? O funcionário vai ficar feliz porque vai poder passear, vai poder estar mais próximo da família, e a empresa vai estar feliz porque não vai ter o custo da hora extra. Então, mas são coisas que você precisa conhecer, o empresário precisa conhecer. Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas abrem empresas sem sequer ter conhecimento do que é necessário para contratar um funcionário. Eu já recebi clientes que falam assim para mim, doutora, eu estou vendo a hora que eu vou ter que registrar meu funcionário. Eu falei, oi? Não, ele trabalha comigo tem 2 anos, mas eu tô vendo a hora que eu vou ter que registrar. Eu falei, mas eu já devia ter registrado há 2 anos atrás. É mesmo? Não pode ser assim, não? Eu falei, não pode ser assim. Então, assim, são coisas que as pessoas abrem as empresas e depois elas quebram por causa de ações trabalhistas, em razão de nada, porque não procuraram saber o que precisava ser feito. Então, esse conhecimento é um conhecimento necessário, um conhecimento essencial. É saber o que você precisa. Né? O que você precisa saber de legislação trabalhista para você ter um funcionário, para você abrir uma empresa. Hoje em dia é muito difícil você ter uma empresa que não tenha funcionário. Né? Existe, mas é minoria. Então você vai trabalhar com a minoria, você não vai precisar de ninguém. Né? Às vezes você vai precisar de um prestador de serviço e para isso você precisa conhecer a lei. Então tem tudo isso. Está já chegando aqui no nosso final, vamos fazer aqui a nossa última perguntinha. Não vai dar para fazer todas as perguntas que a gente recebeu ao longo da semana. Isso é bom, porque vai gerar mais perguntas para a próxima live, né? Então, na semana que vem, quando a gente abrir novamente perguntas e respostas, a gente vai estar trazendo mais perguntas das que a gente não conseguiu responder essa semana e as perguntas que, porventura, surgirem para a próxima semana. A gente espera que surjam, né? Mas vamos lá. O meu caixa, ele também empacota. Tem algum problema? Assim, acho que está bem genérico, mas quem enviou essa pergunta é dono de um restaurante, tá? É dono de um restaurante. Então, acho que isso ajuda para situar o questionamento dessa pessoa. Tá, vamos lá. Ele pode empacotar se a comida já tiver pré-embalada e ele só colocar, por exemplo, numa sacola. Isso ele pode embalar. Agora, ele fazer a embalagem da comida, pegar a comida e embalar, isso não, porque ele mexe com dinheiro. Então, é totalmente incompatível. Se for no caso de um restaurante. Mas, por exemplo, é uma loja de embalagem. E essa loja de embalagem, a pessoa que está no caixa, ela também empacota. Ok, não tem problema. Lá na contratação, informa para a pessoa, olha, você vai ser caixa e você vai empacotar para a pessoa levar. Ok, está sendo contratado para isso. Agora, o cuidado que tem que ter é da compatibilidade. Então, se é um restaurante, a gente tem que saber. A comida já está embalada? Ela já está numa caixinha, num recipiente próprio? E aí só vai colocar na sacola? Ok, pode ser feito sem problema nenhum. Agora, se for pegar a comida e embalar, não. De forma alguma, porque ele mexe com dinheiro. Isso não é compatível. Hoje a gente teve uma live assim bem miscigenada, né? Bem, perguntas que foram da abertura ao fechamento, ao desenvolvimento, enfim, né? Falamos de tudo um pouco.
Falamos de tudo um pouco. A nossa ideia, na semana que vem, nós vamos ter, já temos aí o nosso expert confirmado, a gente vai estar soltando aí informações da nossa próxima live. A gente queria agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até agora, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar um print aqui, dar um sorrisão aí, doutora Leslie. Então, agradecer as pessoas que acompanharam a gente vai estar, como a gente comentou na semana passada, nós vamos estar dando uma sequência de lives, né? A gente vai estar trazendo diversos conteúdos relacionados à legislação trabalhista, então a gente vai tentar permear aí pela área de saúde e segurança do trabalho, tentar entender mais as dores das empresas, tirar as dúvidas de uma maneira geral. Queria agradecer aí mais uma vez a doutora Leslie por estar dividindo aí conosco esse conhecimento, esse mar de conhecimento aí no que tange a parte da legislação trabalhista. Acompanhe o nosso Instagram, @consultess3, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdos aí relacionados à área trabalhista. Doutora, meu muito obrigado pela participação de hoje e até semana que vem. Eu que te agradeço, que você não poderia participar, fez essa exceção aí para não me deixar sozinha na live, mas valeu muito. E para todo mundo, quem tiver dúvida, deixa a dúvida aí, manda pra gente, né? Usa o nosso Instagram, envia mensagem, que a gente vai tentar sempre esclarecer. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a nossa próxima live.